Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos dar início ao culto dessa manhã. Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom estarmos à Tua presença, Deus. Como é bom nos reunirmos, ó Deus, em igreja para louvar e exaltar o Teu santo e digno nome, Senhor. Como é bom, Pai, poder cantar louvores ao Teu nome, ó Deus, poder entregar o nosso culto a Ti, ó Deus, em forma de agradecimento e reconhecimento da Sua soberania sobre nossas vidas, ó Deus. Fale conosco, ó Deus, através de tudo que irá acontecer aqui hoje, ó Deus, nessa manhã, dos louvores, através da palavra do pastor, dos professores da EBD, ó Deus. Usa-os, ó Pai, para que possamos sair daqui mais cheios da Tua palavra, Deus, conhecendo mais a Tua palavra, conhecendo mais sobre o Senhor, sobre o Seu reino, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre.
és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não existe outro como nosso Deus, amém? Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre excelso louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Extasiado, então me senti, anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, de louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom cantar louvores a Ti, ó Deus, como é bom nos rendermos diante de Ti, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco agora através da vida dos professores, ó Deus, que irão ministrar Sua palavra a cada um de nós, ó Deus. Usa-o, Senhor, de acordo com a Sua vontade. Oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos divididos em classes. Irmãos, bom dia. Tem uma apostila aqui da Jerusa. Acho que Jerusa não está aqui, né? Tá? Ah, então tá bom. Então já não tem mais. Gostaria de estar saudando a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também está dando assim boas-vindas, né, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus assim esteja abençoando a vida de vocês, tá? Que está nos acompanhando, que vocês sejam ricamente abençoados também pela palavra do Senhor e que vocês possam também, de igual modo, a igreja aqui local também, né, se sentir assim instruída pelo próprio Senhor, né? Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor Jesus Cristo, a fim de que possa, né, estar passando aquilo que Ele mesmo preparou para a igreja dele, aqui nesse local, a fim de que nós possamos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas e que por meio, né, da leitura da palavra, por meio do ensino da palavra, a gente venha, assim, estar aprendendo de uma maneira mais, assim, profunda, como nós devemos nos comportar, né, diante de um Deus santo, né? E nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Eu acredito que hoje a gente deve estar finalizando essa etapa, né, desse estudo que nós damos início, um estudo muito importante que tem me ajudado bastante, né, em relação assim à importância da oração. E eu espero que os irmãos também, né, estejam assim, sendo abençoados também pelo compartilhamento, né, desse estudo, a fim de que nós possamos, né, a valorizar mais esses momentos com Deus e aprender a confiar nele de uma maneira mais assim efetiva, né, vamos dizer dessa forma, né? A gente tem aprendido por meio desse estudo que a oração é muito importante na vida daquele que verdadeiramente quer ser um adorador, né? Quer ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E sem mais delongas, né, vamos só ler o nosso texto base, né, o nosso texto que nós estamos estudando,
para que nós possamos assim estar aprendendo mais e estar lembrando, né, aquilo que nós já estudamos nas semanas anteriores. A nossa lição é a lição de número 14, que tem como título Um Convite à Oração. E o nosso texto base, né, está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos de 7 a 12. Todos acharam? Nós vamos estar orando primeiramente, né, pedindo ao Senhor que esteja nos ajudando a entender aquilo que Ele mesmo preparou para nós aqui nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos encontramos aqui reunidos como igreja do Senhor, na expectativa, Senhor Deus, de estarmos assim, aprendendo um pouco mais acerca da Tua bendita palavra e também da importância, Senhor Deus, que é termos esses momentos de oração com o Senhor, ó Pai querido. Que o Senhor mesmo esteja nos instruindo, que o Senhor mesmo esteja nos esclarecendo todas as dúvidas, Senhor Deus, que porventura possa ter em nossos corações, e também, Senhor Deus, está nos dando ânimo, ânimo, para que nós possamos, Senhor Deus, colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos dar continuidade no nosso estudo, na página de na apostila 89. Lá em cima, né, onde está escrito o número 2, assim, algarismo romano, que tem como título, Quando o filho não pede, ou não pede com todo o coração. Tem uma apostila aqui, você quer? Vai usando aí, com a hora que a Jerusa aparecer. Acompanha. Os irmãos acharam? Nesse ponto do nosso estudo, nem tem muita coisa mais assim para ser comentado, porque nós já falamos bastante sobre a importância, né? Sobre a importância da oração e sobre, a orientação que o próprio Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos, né? Que eles deveriam sempre estar, assim, tirando um tempo para orar. E nós também, né? A orientação é que nós também venhamos a separar um tempo para que a gente possa orar, para que a gente possa conversar com Deus, porque a oração nada mais é, né, do que a gente conversar com Deus. Não é assim? A gente, muitas das vezes, irmãos, eu falando por mim, muitas das vezes, a gente não tem assim uma pessoa, não tem um amigo, né, que está disposto a ouvir, né, muitas das vezes, as nossas reclamações, as nossas murmurações, né, do dia a dia, né, porque todos nós somos assim, né, todos nós somos assim, mas com Deus é diferente. Ele sente prazer em ouvir, né, em conversar conosco, assim, Ele tem muita paciência, vamos dizer assim, né, para ouvir tudo aquilo que nós temos para dizer. Muitas das vezes os nossos amigos, entre aspas, né, não tem paciência, e muitas das vezes a gente observa que hoje em dia a gente tem observado muito que depois que aumentou essas questões assim das redes sociais, WhatsApp, essas outras coisas assim, as pessoas perderam muito aquela coisa assim de conversar, né, presencialmente, vamos dizer assim, né? As pessoas conversam muito pelo celular, mandando mensagem, pelas redes sociais, mas assim, cara a cara, vamos usar essa expressão, não tem tido tempo, principalmente essa nova juventude. A gente ainda que é mais das antigas, a gente mantém ainda esse padrão, né, de conversar. E a gente tem notado, eu principalmente lá no meu local de trabalho, eu observo muito que às vezes tem pessoas que chegam lá, pessoas assim mais idosas,
pessoas que têm mais ou menos a mesma faixa etária de idade minha, assim, ou talvez mais novo, e as pessoas ficam conversando muito e muito tempo. E a gente gosta de conversar também, porque a gente aprendeu dessa forma, a gente faz parte dessa geração mais antiga, né? Da geração mais antiga que tem esse costume de conversar. Só que essa geração, essa nossa geração, ela está passando, e a geração nova está chegando aí. É uma geração que não gosta de conversar, é uma geração que não tem opinião própria, não consegue formalizar suas próprias opiniões, vive baseado na opinião de outros amigos que eles julgam, né? Ser experientes, e pega carona assim nas conversas deles, né? Diferente de nós, né? Antigamente a gente conversava muito assim com os pais, com as pessoas que estão ao nosso derredor, né? E hoje em dia a gente não tem visto isso. E a gente tem visto também isso acontecer dentro da igreja, da própria igreja. Pessoas que muitas das vezes não têm esse hábito de orar porque não conseguem estabelecer um diálogo ou uma conversa, sabe? Nem com o próprio Deus, com Deus Criador. E a gente tem visto que isso tem trazido um prejuízo muito grande, porque a gente começa a observar, irmãos, que essa geração, essa juventude que hoje está aqui, é a geração que vai o quê? Está assumindo os nossos lugares, vai estar assumindo a direção da igreja. Sabe, irmãos? Então isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque a gente vê que são pessoas que são influenciadas pela opinião das outras pessoas. Não têm suas opiniões próprias. Não é assim? Então, a gente vai ver no estudo aqui que é muito importante a gente estabelecer continuar, né, incentivando até os nossos filhos mesmo. Eu vejo na minha própria casa, né, com as minhas filhas, né, a correria, a rotina do dia a dia, e elas acabam se moldando na mesma visão, na mesma pegada, vamos dizer assim, né, das pessoas, dos seus amigos, né, mais ou menos na mesma faixa etária de idade. E isso não é coisa que acontece somente na minha casa, eu creio que acontece na casa dos irmãos também, que os irmãos observam isso. Por mais que a gente tenta dar assim exemplo, né, mas os exemplos que surtem mais efeito, assim, que são mais envolvedores, são os exemplos das mesmas pessoas, do mesmo nível de amizade, da mesma faixa etária de idade. Não é assim? A gente observa, tem observado isso aí, irmãos. E a gente vai observar aqui no nosso estudo algumas coisas bastante interessantes, que tem, assim, nos motivado e nos dado forças, né, para a gente continuar confiando em Deus, sabendo que o Senhor é o nosso amigo, que Ele está sempre preparado e sempre disposto a ouvir tudo aquilo que nós temos para falar com Ele, independente se seja um pedido, se seja uma reclamação, se seja uma murmuração. Ele está sempre preparado e sempre disposto a tudo isso. Não é assim? Vamos lá, irmãos, vamos dar continuidade aqui. Tem bastante coisa interessante aqui nesse finalzinho aqui. Diz assim: quando o filho não pede, ou não pede com todo o coração. A importância da progressão, pedir, buscar e bater, talvez haja aqui o sentido de progressão ou processo ou diferentes tipos de bênção. Sugerimos algumas trilhas nestas possibilidades, né? A letra A estratégia de uma criança, está lá, né? Tem um texto base aí, Mateus capítulo 18, depois os irmãos dão uma lidinha aí. Estando a mãe perto e visível, pede, né? Pede. Caso contrário, longe, a criança o quê? Busca. Se a mãe estiver inacessível no seu quarto, ela bate, né? Diz Richard Glover, né? Assim é que o Filho de Deus tem nessa figura um espelho de sua experiência real. Há situações que basta pedir, né? Foi o caso da sogra de Pedro, né? A gente vai ver lá, ela pediu o quê? Ela estava enferma, ela estava com uma febre alta, ela pediu a Deus que a curasse naquele momento, né?
outras há em que é necessário buscar com insistente humildade. O caso do paralítico que desceu do telhado. Isso também é bem conhecido, né? Bem conhecido essa ilustração também, né? Dos amigos que desceram o paralítico pelo telhado, porque tinha muita gente. Depois os irmãos vão ler. Lá, quem não conhece essa passagem, muito interessante, os irmãos vão entender um pouco mais. E ainda, outras em que a oposição é grande. Neste caso, é preciso bater até quebrar certos protocolos para ver a porta do céu ser aberta. Foi o caso de Zaqueu. Subiu numa árvore, não dá importância à torcida contra, abre mão do estilo de vida, abre mão do dinheiro amado, por ter a certeza e que a resposta está logo ali, atrás da porta. Essa história de Zaqueu também os irmãos conhecem, né? Os irmãos também dão uma lidinha lá, os irmãos vão se inteirar mais da experiência que Zaqueu teve com o Senhor Jesus Cristo por causa da sua persistência. A experiência acontece em níveis. Isso aqui também é bastante interessante, irmãos, né? Primeiro nível é o quê? Primeiro nível é o quê, irmãos? Pedir, né? É o estágio em que o filho simplesmente pede, ainda está descobrindo o que quer, ou quase já sabe, com certeza. Aqui é preciso repetir muito, seja feito o quê? A tua vontade. Agora, nós já aprendemos, irmãos, né? Só para a gente relembrar, a gente já aprendeu que na oração do Pai Nosso ela tem essa expressão, seja feita a tua vontade. Agora, como que nós vamos colocar em prática isso? Né? Ter esse grau de entendimento, como nós já estudamos nas lições anteriores. Nem tudo aquilo que nós pedimos, nós o quê? Recebemos. Não é assim? Por quê? Porque Deus é ruim? Deus é mau? Sim ou não? Mas é por quê, irmãos? Por que acontece isso? Hã? Sim, mas é por que... Isso. Porque Deus sabe, e Deus sempre vai saber o que é melhor para conosco. A gente já comentou também nas lições anteriores, né? E nós fizemos até uma pergunta para os irmãos, se tudo aquilo que os seus filhos, ou os nossos filhos pediu a nós demos? Nós atendemos o pedido dos nossos filhos? Não, né? E o que aconteceu ao longo do tempo? Era algo que realmente ele queria, ele desejava muito? Ou era uma coisa momentânea? Né? A gente vai observar aqui que no decorrer da fala aqui, a gente vai observar que existem algumas coisas que é prioridade, algumas coisas nós pedimos por pedir. Nem temos tanta necessidade, nem queremos tanto aquilo, né? Porque quando é realmente algo muito necessário, existe o processo o quê? Da persistência, de você insistir naquilo que você realmente deseja, não é assim? Quando eu era mais novo, quando eu morava na Vila Nova, não sei se os irmãos que são mais velhos, os irmãos lembram da época que o Azteca funcionava, né? O Azteca Clube, né? E todos os meus amigos frequentavam o Azteca, a piscina do Azteca. E meu pai não tinha condições de comprar um título do Azteca para mim. E eu sempre pressionando meu pai a comprar, e meu pai não tinha condições, porque não era simplesmente comprar. Todo mês tinha que desembolsar uma taxa, né, de manutenção do título. E eu, na época, quando era mais novo, eu ficava muito chateado, porque meus amigos iam e eu não ia. Meu pai não tinha condições, sabe? Até então não entendia isso. Aí os irmãos vão entender onde eu estou querendo chegar. Depois que eu comecei a trabalhar e que eu tinha condições de comprar, os irmãos adivinham se eu comprei. Por que eu não comprei? Porque não era algo que realmente eu queria. Eu só desejava aquilo porque as outras pessoas tinham e eu não tinha. Não é assim? E eu recebi um não do meu pai. Não que meu pai, talvez, se ele tivesse condições, ele não ia me dar de bom grado. Mas a gente vai vendo que com Deus é diferente. Deus sempre vai saber o que realmente é necessário para cada um de nós individualmente. Deus nunca vai nos dar algo para nos prejudicar, ou para nos tirar da presença dEle. E essa questão, irmãos, do seja feita a tua vontade, a gente tem que ter um grau de espiritualidade, de confiança em Deus muito grande, porque muitas das vezes nós oramos a Deus, nós pedimos algo,
E nós acreditamos piamente, né? Que a resposta do Senhor vai ser sim. Nós pedimos somente assim a título quê? De confirmação, mas nem sempre a gente vai receber o quê? Um sim. Não é assim? Agora a gente tem que entender, irmãos, como já foi falado aqui várias vezes, que independente do que a gente pedir, sempre Deus vai nos dar aquilo que é melhor, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa função, nessa profissão que eu trabalho, eu tinha muito desejo de comprar uma máquina, né? De cortar adesivo, uma máquina dessa comum, né? De cortar adesivo. Eu tinha uma máquina pequenininha, que eu comprei com muitos sacrifícios, né? A gente, é igual a história de muitos irmãos aqui, que vieram de famílias humildes, famílias pobres, né? Sem muito recurso. Então, eu tive de batalhar muito e comprei uma máquina pequena. Só que o meu serviço começou a crescer e eu precisava de uma máquina maior. Eu não tinha condições de comprar a máquina maior. Não é assim? Surgiu uma oportunidade lá em São Paulo, uma empresa vendendo uma máquina nova, né? Num preço bem baixo, né? Vamos dizer assim, né? E eu entrei em contato com um vendedor e mandou várias propostas na época. Esses equipamentos, como eram equipamentos importados, era cotado em dólar, e o dólar aumentava muito, tinha muita variação. Hoje, vamos dizer assim, que hoje estava valendo R$5, a semana que vem já estava 6, ele estava aumentando muito, né? E eu cotei essa máquina e quando eu tinha o dinheiro para comprar, juntei o dinheiro, entrei em contato com o vendedor simplesmente falou assim, olha, não é aquele preço mais não, a máquina dobrou, quase que dobrou o valor, porque o dólar estava aumentando muito, e eu fiquei muito triste, porque eu perdi a oportunidade de comprar. Mas, irmãos, vão vendo, vai vendo como que é o desenrolar da história, né? E eu fiquei muito triste nessa época, e não consegui entender, porque já era algo que eu estava orando a Deus há muito tempo, e Deus sabia que era algo que eu necessitava, não estava pedindo assim para poder, né, assim, à toa, era uma ferramenta de trabalho que eu precisava, né? E um belo dia, irmãos, para os irmãos entenderem onde eu estou querendo chegar, eu fui comprar material que eu usava, que eu consumia lá na oficina, numa loja na cidade, e eu encontrei um rapaz que estava vendendo uma máquina, vamos dizer assim, o cara ele fez uma comparação na época, né? Ele falou assim, olha, essa que você está querendo comprar é um Fusquinha, nada contra o Fusca, tá, irmãos? É um Fusquinha, e essa que eu tenho aqui é uma Ferrari. Aí, você escolhe, aí o que acontece? E era mais barata do que a outra que eu estava querendo comprar. E eu pesquisei muito, entrei em contato com pessoas que vendiam a máquina, e o rapaz falou assim, olha só, essa máquina que ele está te vendendo é uma das 4 melhores marcas que existe a nível mundial nessa área, né? São as 4, está entre as 4 melhores do mundo, né? E eu tinha condições de comprar. O rapaz tinha nota fiscal da máquina, tudo certinho. Morava em São Paulo, veio morar aqui em Barra Mansa, e ele trouxe essa máquina. Então, só para a gente entender, eu pedi algo a Deus, eu desejei aquilo, mas Deus falou assim, não, eu vou te dar algo muito melhor do que aquilo que você pediu. E assim aconteceu. Os irmãos entenderam? Os irmãos estão entendendo como que Deus age? Me deu algo, e até pouco tempo eu usava essa máquina ficou comigo sem dar problema, mais ou menos uns 15 anos, irmãos, sem dar problema nenhum. Só coisas assim, que gasta naturalmente, né? Coisas simples de resolver. Mais de 15 anos, enquanto as outras pessoas que compraram essa mesma máquina que eu estava querendo comprar, a máquina durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Não tinha assistência técnica e a máquina foi descartada. Então, irmãos, só para a gente entender, aqui a gente não consegue entender, né? Não consegue entender como que Deus age, porque a nossa visão em relação às coisas de Deus é que tudo que a gente vai pedir a Deus, Deus vai nos atender de uma maneira imediata, da maneira que nós gostaríamos, mas nem sempre acontece desse jeito. Às vezes acontece alguns processos, alguns contratempos, algumas coisas que vai acontecendo no decorrer, que é justamente para quê? Para aumentar o quê? A sua confiança em Deus, para você entender que aquilo que Ele vai te dar é muito melhor do que aquilo que você pediu. Não é assim? Não é assim, irmãos? Os irmãos já devem ter passado por várias experiências assim, não é? Não passou? Então, irmãos, isso faz um resumo desses 3 passos aqui, né? Desses 3
dessas 3 experiências, 3 níveis. Então, irmãos, a gente vai observando, irmãos, que Deus sempre vai nos dar o melhor. Não, irmãos, para que a gente possa, assim, se sentir como, assim, uma pessoa muito especial para Deus. É lógico que a gente sente, isso é normal do ser humano, mas a gente vai entender, irmãos, que Deus é um Deus que está sempre cuidando de nós. Não é assim? Uma outra experiência, irmãos. A gente está falando de coisas materiais, irmãos, mas eu já frisei várias vezes aqui, eu já falei para os irmãos várias vezes, que o material que nós temos, a coisa material, é consequência da sua intimidade espiritual com Deus, irmãos. Isso é para aumentar mais ainda a sua confiança em Deus, não para você se apegar naquilo que você tem, naquela coisa material. Deus, a proposta de Deus é muito mais para cada um de nós. Deus deseja que nós venhamos a ser pessoas espirituais cada dia mais. Mais espiritual e menos materialista, né, irmãos? Não é assim? Existem várias outras experiências, assim, pessoal, que eu tive com Deus. Eu pedi algo e recebi muito melhor do que aquilo que eu pedi, né? Existem muitas outras experiências. Mas, enfim, vamos lá. O outro tipo, o segundo nível, é buscar. O filho já sabe o que quer, ou o que deve querer, né? Mas tem de o quê? Perseverar, de insistir. Quase sempre, nesse ponto da caminhada, os obstáculos surgem em maior quantidade, né? Quantidade. A palavra de oração muda para dar-me forças para não o quê? Desanimar, não desviar, não desistir, e confirma o quê? A tua vontade. Irmãos, quantas experiências, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, né? Não só eu, mas o pastor e outras pessoas que a gente ouve, né? Da questão de você ter sua própria experiência pessoal, de você não viver a experiência do outro. Você tem que ter a sua experiência. O compartilhamento da nossa experiência pessoal com Deus é para te motivar a você próprio ter a sua experiência com Deus. Não viver na experiência do outro. Você pode experimentar o sobrenatural de Deus. Essa casa que eu moro atualmente, irmãos, ali tem, eu sempre comentei que enquanto eu viver, eu sempre vou estar testemunhando das coisas que eu passei ali. Como eu já disse, eu sempre, irmãos, eu não vim de família rica, eu não sou rico, eu trabalho como todo mundo aqui. E depois eu tinha um problema seríssimo com meu vizinho, a Inês sabe disso, um vizinho que a gente, na outra casa, eu tinha um problema seríssimo com ele. Eu era um camarada que só pela misericórdia, né, irmãos? O negócio era tenso ali, né? Era tenso. Eu sempre pedi a Deus para me ajudar a comprar um outro local para a gente morar, porque eu não queria fazer o que já estava passando pela minha cabeça já. Minha cabeça já estava, né? Eu não queria, e eu sempre orava a Deus pedindo que Deus me ajudasse a resolver essa situação. E eu queria um outro local para me morar. E depois de muito tempo, irmãos, eu consegui comprar aquele terreno. Não vou delongar muito com a história aqui não, para não demorar muito. Então eu consegui comprar o terreno. Eu comprei o terreno. Só que aí surgiu outro problema. É justamente isso aqui. Você pediu, né? Mas agora surge o quê? As dificuldades. Você tem que perseverar, você tem que insistir, porque os problemas aumentam. Eu tinha o terreno, não podia construir porque eu não tinha uma escritura. Existia algo que impedia de eu tirar a escritura. Depois de muita oração, para não entrar muito em detalhes, eu consegui tirar a escritura do terreno. Mas foi luta, irmão, foi persistência, foi se esforçar. E é justamente esse tipo de esforço, esse tipo de empenho que a gente tem que ter na vida cristã, para a gente poder se aproximar mais de Deus, se tornar um crente mais fervoroso, né? Mais envolvido com as coisas de Deus, não somente aqui na igreja, né? É na nossa vida, no nosso trabalho singular, no nosso dia a dia, na nossa rotina, sabe? A gente tem que mostrar que nós somos diferentes, não é só aqui dentro da igreja, não. Você se comportar como cristão dentro da igreja é muito fácil, porque está todo mundo, né? na mesma direção, vamos dizer assim. O difícil é lá fora, quando você é minoria, quando tem 50 pessoas que não tem compromisso nenhum com Deus e só você
né? Que tem um compromisso com as coisas de Deus, aí que você tem que mostrar que você é diferente, fazer a diferença naquele meio. Você tem que se tornar um influenciador, não ser influenciado pela maioria. E a gente tem visto isso no dia a dia? Tem visto, irmãos? Lógico que não. Até nós, pela nossa falta de vigilância, a gente deixa se envolver com as coisas do mundo. O terceiro nível, irmãos, o terceiro nível, né, diz assim: o filho chega até a resposta, mas a porta o quê? Está fechada, precisa bater, insistir, conquistar, né? Muitas informações foram dadas, mas um detalhe final ainda impede. Daí é preciso orar com o quê? Insistência, ainda maior. Essa insistência, irmãos, vai demonstrar o quão importante aquilo que você está pedindo a Deus é para você. Se realmente você necessita mesmo, se você quer muito que isso aconteça. Os irmãos, eu já citei aquela música, né? Eu acho que é da Cassiane, né? Só sai daqui quando o Senhor, né? Os irmãos já ouviram? Só sai daqui quando o Senhor me responder, alguma coisa assim. A bênção, né? Então, mais ou menos assim, nessa linha de pensamento, é a persistência na oração. Você só deixar de insistir diante de Deus, né, com a sua oração, aquilo que você almeja, ou Deus vai te dizer, ou sim ou não, ou espera um pouco, né? Você tem que sair com uma resposta, irmãos. Esse é o objetivo. Eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Isso é errado? Muito pelo contrário, irmãos. Isso vai demonstrar o quão importante é aquilo que você está pedindo a Deus. Se realmente é importante, ou se não, a sua persistência vai mostrar isso. Os irmãos observam quantos de nós, né, de nós aqui na igreja, que temos orado pela conversão de um ente querido, de um filho, do marido, né, no caso do marido, da esposa, né, de algum conhecido. Quantas pessoas aqui têm feito isso? Né? E Deus vai ouvir a oração, com certeza, mas vai depender da sua persistência, o quão importante isso é para você. É a nossa persistência na oração, né? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos querem comentar alguma coisa até aqui? Irmão Manel, microfone para o irmão Manel. Irmão Luiz, cara, tem uma observação aí nesse estudo, que nós às vezes pede e pede, e às vezes Deus responde, mas nós muitas das vezes não observamos a resposta de Deus para nós. Às vezes nós estamos recebendo, não estamos às vezes recebendo da maneira que nós estamos pedindo, mas estamos recebendo da maneira que Deus quer que nós receba. E nós às vezes não estamos percebendo, né? E muitas das vezes nós estamos recebendo, não estamos percebendo, e nós desanimamos. Fala assim, eu estou pedindo, não estou recebendo, eu vou parar de pedir. Mas não, continua, porque vai haver momento que Deus vai revelar para nós que nós estamos recebendo o que nós estamos pedindo, mas muitas das vezes nós às vezes não estamos percebendo, mas Deus dá. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha um sentimento dentro de mim. Eu pensava comigo, meu Deus, aonde eu estou? O que eu preciso fazer para que eu possa encontrar o caminho para a salvação? Aí um dia eu estava com a Bíblia na mão, lendo, e de repente eu virei a página da Bíblia e vi um texto nela que estava escrito, né? E aquele texto mexeu no meu coração, mexeu comigo. Aí eu comecei, o que eu fiz? Eu deixei a Bíblia e comecei a orar. E pedi a Deus, falei, Senhor, mostra para mim um caminho
para me tirar essa dor que eu estou com ela dentro do meu coração, porque eu estou sentindo muito, né? E naquele momento, Deus falou no meu coração, né? E eu saí, fui lá para o meu quarto e comecei, enjoelhei na beira da minha cama e comecei a chorar, né, diante de Deus e pedir. Aí quando passou aquele momento ali, eu deitei. No outro dia eu acordei, já com a mente mais transparente, mas sentindo mais o que Deus queria para mim, né? O que Deus queria para mim. E nós, às vezes, muitas das vezes, nós estamos orando, não estamos sentindo e não estamos vendo o que Deus quer para nós. É por causa disso que Tiago fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Às vezes nós pedimos coisas que às vezes não é bom para nós, né? E com certeza, o que não é bom para nós, Deus não vai dar, Deus só vai dar coisas boas. Amém. Dando continuidade aqui, aí diz assim, não é mais uma petição, mas uma oração de invasão. Agora sim, a oração é em nome o quê? De Jesus, né? Aí vai ter várias coisas que aconteceram. Levanta e anda, ou sai desse homem, ou caia fogo do céu. Lembre-se da história de José do Egito, no cárcere. Ele esperava a espera, né, da lembrança do copeiro no palácio para falar em seu favor. Tudo indicava que logo poderia ser liberto, mas o copeiro, o quê? Não se lembrou de José. Esse era o momento, de bater, né? E foi quando o faraó sonhou, o copeiro, lembrou-se de seu compromisso de cela com José. Virando a página, diz assim, tipo de bater, libertação, conversões, justiça, etc. Outros tipos de bênção, né? Bênção da criação. Isso aqui é bastante interessante, irmãos, porque tem algumas coisas, né, que a gente vai entender que tem algumas coisas que nós somos abençoados sem precisar orar, é pela misericórdia de Deus, é algo que acontece naturalmente, né? Mas vamos entender isso aqui. Olha só, bênção da criação e bênção o quê? Da redenção. John Stott, né? Stott, acrescenta uma outra possibilidade, né, quanto aos tipos de bênçãos da seguinte forma. Ao pensarmos nisso, é preciso diferenciar entre as dádivas de Deus como Criador e sua dádiva como Pai. Os irmãos observam bem, como Criador, né, e como Pai. Vamos lá. Ou entre os dons da criação e os dons da redenção. É realmente verdade que Ele dá certas coisas, né? Dá certas coisas, como colheita, filhos, alimentos, vida, né? Quer oremos ou não, ou quer oremos ou não quer, ou não, como é que é? Ou não quer creiamos, isso, quer creiamos, ou não. Ele dá vida, respiração a todos. Ele envia chuva dos céus e as estações do ano todo. Ele faz o sol nascer para os maus e os bons igualmente. Ele visita uma mãe quando ela concebe, né? E mais tarde quando ela dá o quê? A luz. Nenhum desses dons depende o quê? Do conhecimento que a pessoa tem de seu Criador, ou de orar. Mas os dons divinos da redenção são diferentes. Deus não concede salvação a todos, mas é rico. Olha só. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então os irmãos entenderam? Tem coisas que é natural, é Deus cuidando o quê? Da sua criação, da sua criatura, não é assim? Provendo o quê? Né? O básico, pelo menos, para a gente poder viver aqui, não é assim? Os irmãos estão entendendo? O mesmo se aplica às bênçãos o quê? Pós-salvação, as boas dádivas que Jesus diz que o Pai dá a seus filhos, não são bênçãos materiais, mas o quê? Mais espirituais, perdão diário, isso é coisa que Deus nos concede a cada dia. Ai de nós se não tivéssemos isso de Deus, né? Nossa vida espiritual ia ficar complicada, né, irmãos? Olha só,
perdão diário, livramento do mal, paz, aumento de fé, esperança e amor. Na verdade, é a bênção o quê? Completa de Deus na obra do Espírito Santo que habita em nós, que é como o quê? Lucas traduz, as boas dádivas. Por esses dons, certamente devemos o quê? Orar. Aí que vem a questão, irmãos. Os irmãos entenderam a diferença? Isso, irmãos, o perdão, nós temos que fazer o quê? Nós não temos que orar para pedir que Deus nos perdoe? Ou isso é algo automático? Não, nós precisamos orar. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E quem que nos faz entender, irmãos, que nós somos pecadores? É nós mesmos que chegamos um belo dia e falamos, olha, eu sou tão pecador, né? É quem que nos revela a nossa condição de pecador diante de Deus? Não é o próprio Espírito Santo? E isso é um dom que nós recebemos de quem? De Deus, não é assim? O Espírito Santo é o nosso ajudador, que nos mostra a nossa condição diante de Deus e nos impulsiona ao quê? A buscar perdão, a orar, né? Assim, por livramento do mal, para ter paz, para aumentar a nossa fé. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos pedir que Deus aumente a nossa fé, nós precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe, pedir ao Senhor que nos dê capacidade para enfrentar as provações do dia a dia, para enfrentar as dificuldades. Aí a gente começa a mostrar que nós somos o quê? Ou mostrar não, nós começamos a entender que nós somos o quê? Totalmente dependente de Deus, e é isso que Ele quer que nós venhamos a ser, dependente dEle. Quem pediu a palavra? O Adão? O irmão pediu a palavra? Deixa eu te falar, é que você vê como é que Deus é automático, Ele Ele está junto da gente a todos os momentos. Essa noite, vou estar contando porque tem que contar, né? Essa noite eu estava sentindo muita dor. E eu acordei com aquela dor no corpo. Falei, poxa, que dor é essa, né? Que está aqui no meu corpo aqui. Aí foi que eu pedi que Deus, orei e pedi a Deus. E não é, rapaz, que por incrível que pareça, uns 15 minutos depois eu dormi e cheguei até a sonhar. E aquela dor. Eu pensei até na hora que nem vinha hoje aqui na igreja. Entendeu? Aí eu pensei na minha mente, passou assim, amanhã não vai para mim na igreja não, com essa dor não. Mas hoje de manhã eu acordei todo animado, entendeu? Graças a Deus estou aqui. Para a graça do Senhor. Amém. Mais alguém, irmãos? Então a gente vai observando, irmãos, quem que impulsionou o irmão a orar, a pedir que tirasse essa dor? Não foi o próprio Espírito? Ora que você vai ter uma experiência com Deus, não é isso que o irmão está compartilhando aqui? Da experiência pessoal que teve, orou, o irmão foi prontamente atendido, né? Assim, tem coisas que Deus atende de imediato, irmãos. Tem coisas que você vai ter que persistir na oração, não é assim? Não é isso que nós temos aprendido? Pois é, né? E é isso mesmo, irmãos, Deus quer que nós venhamos a ser totalmente dependente dEle. Não é somente Deus das coisas grandes. Deus é Deus de todas as coisas, quer seja grande, quer seja pequena, quer seja das coisas visíveis, quer seja das coisas invisíveis. Deus é Deus ilimitado. Nós, como já foi falado várias vezes, nós é que colocamos o quê? Limites na atuação de Deus, não é assim? Vamos lá. Onde eu parei aqui? Ah, tá. Stott, né, conclui dizendo que quando pedimos o pão de cada dia, na verdade, não estamos pedindo, né? Não estamos pedindo, já que sabemos que Ele, o quê? Nos dará de qualquer modo, não é assim? O que estamos fazendo, e isso é correto e bom, é reconhecer o quê? Nossa dependência de Deus em todas as áreas de nossa vida, né? Especialmente, os irmãos estão entendendo, irmãos? Existe coisas que é coisa natural, igual a chuva, né? Igual a chuva, como nós vimos aqui, são coisas naturais. Mas quando nós pedimos ao Senhor, né? Quando tem muitas pessoas que mexem com a agricultura, né? As pessoas pedem a Deus que Deus envie chuva, né? Talvez não é por causa da oração que a chuva vem. A chuva, ela segue um ciclo, né? Mas quando a gente faz isso, a gente está mostrando o quê?
Dependência. Esse é só um exemplo de vários outros exemplos, né, citado aqui. Quando nós colocamos coisas que acontecem naturalmente, né, vamos dizer assim, pelo ciclo da natureza, não é por causa da nossa oração, é por causa da misericórdia do Senhor. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando o quê? Que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus em todas as coisas, mesmo que seja uma coisa natural. Quando nós oramos, nós mostramos a nossa total dependência de Deus. Sim. Quando nós saímos para trabalhar, né? Nós trabalhamos, a consequência do nosso trabalho, né? É o quê? Não é a recompensa pelo trabalho, que é o dinheiro, né? Mas o que nós fazemos? Nós agradecemos a Deus, não é assim? Nós agradecemos, mesmo sabendo que nós estamos trabalhando, mas quando nós pegamos nosso dinheiro, né, que é o fruto do nosso trabalho, nós agradecemos a Deus, porque foi por causa da misericórdia dele que nós tivemos condições de trabalhar e conseguimos o quê? Receber aquele dinheiro. É um reconhecimento, é ser dependente e ser grato a Deus em todas as coisas, irmãos. Nós fazemos o que nós fazemos é pela misericórdia do Senhor, irmãos, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso conhecimento, não é por aquilo que nós achamos que nós somos. Né? Quarta-feira, eu trouxe o Data Show de volta, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele está funcionando. Não tenho curso de eletrônica, não sou técnico de eletrônica, sou eletricista, né? Não praticante, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu sou eletricista, eu tenho curso, tem tudo, né? Eu sou eletricista, não tem nada a ver, mas está funcionando, não está? Eu que resolvi o problema? Lógico que não, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Ele que me mostrou o que foi, o que aconteceu. Então, a gente tem que reconhecer, irmãos, a nossa limitação e saber que Deus é um Deus ilimitado. Deus sempre vai nos capacitar, sempre vai nos dar condições para fazer aquilo que nós almejamos. Nada, irmãos, que nós fazemos vem de nós mesmos. Tudo é o quê? É capacitação, é capacidade que Deus nos dá para fazer. E nós não devemos nos gloriar por isso não, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Ele que é o merecedor. Ai de nós, irmãos, se não fosse isso, né? Ai de nós, irmãos. Vamos lá, vamos dar continuidade. Onde eu parei aqui? Perdi. Oi? Por fim, deixa eu achar aqui que eu... tal sobrevivência. Por fim, neste ponto, ressaltamos que precisamos perseverar em oração individualmente e como igreja. Os crentes costumam dizer que a igreja tradicional tem um problema histórico com a oração. Isso não é verdade. As igrejas históricas evangelizaram o mundo com a oração, poder e consagração. A oração deve estar o quê? Em primeiro lugar. A liderança da igreja deve reunir-se, né, muito mais para orar do que para administrar. Os jovens precisam reunir-se menos para socializar-se e cantar, mais para orar e estudar a Bíblia. Olha só, irmãos, a importância disso. Vamos lá. As mulheres, as crianças e os pastores especialmente devem orar mais e compartilhar menos em suas reuniões. Vamos lá. Quando a oração funciona? Só abrir uma observação. A oração sincera sempre vai funcionar. Sempre. Tá? Claramente, essa palavra de Jesus é um convite à oração. É quase provocação do mestre. Ele que já havia depreciado a hipocrisia, né? Agora defere uma poderosa palavra positiva a respeito da oração que sincera, né? Objetiva e fervorosa. Sempre devemos pensar, eu preciso orar mais, né? Eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. A oração funciona.
faz parte da nossa natureza material crer apenas no que se vê. Natureza material associada com as coisas o quê? Com as coisas que se vê, com as coisas materiais, né, irmão? Aquilo que a gente está vendo, a gente acredita. Já foi falado várias vezes, irmãos, você acredita, qual que é mais fácil? Você acreditar que aqui tem uma câmera que está transmitindo uma imagem, né? Porque é um fato que você está contemplando, ou você acreditar, olha, os irmãos, né, é só uma comparação, que o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa manhã. Qual que é mais fácil acreditar? Hã? É? Isso quando a gente coloca a nossa, o quê? Fé em ação, o nosso lado espiritual em ação. Porque quando a gente deixa o nosso lado material se destacar, a gente acredita o quê? Que isso aqui é uma realidade e que a própria presença do Senhor no meio da sua igreja não é uma realidade, né? Mais de 3 pessoas, Ele está no meio de nós. Sim. Então, eu basei por aí. A gente só vai ter esse entendimento, irmãos, quando o nosso lado espiritual, ele entra em ação, irmãos. Quando a nossa carne, né, fala mais alto, aquilo que é visível e aquilo que a gente pode colocar a mão, né, se destaca, não é assim, irmãos? Por isso que sempre é falado, irmãos, que a gente tem que sempre, só um minutinho, irmãos, sempre procurar orar mais, para a gente o quê? Exercitar mais o nosso lado espiritual. Quando a gente começa a fazer isso, os nossos olhos espirituais, ele começa o quê? A se abrir, as coisas começam a ficar mais claras, não é assim? E a gente começa mais a contemplar o quê? O sobrenatural de Deus, começa a contemplar mais o agir de Deus dentro da igreja. A gente deixa de ser pessoas materialistas, pessoas incrédulas, que limitam a atuação de Deus no meio da igreja e no meio da nossa vida, né, e começa a acreditar mais na atuação do Espírito Santo de Deus, quer seja na igreja, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja na nossa família, a gente começa a acreditar mais, não é assim? Irmão Moisés? Luiz Carlos, você falou a questão da oração aí, tem 3 semanas que eu tenho orado de madrugada, o Espírito Santo de Deus tem me despertado para orar, de 4h30 até 5h30 tenho orado. E quarta-feira nós tivemos aqui no estúdio, fomos embora, né? Abençoado pelo estúdio que tivemos. Dormimos tranquilo, levantei 4 horas, fui no banheiro, eu ia deitar, falei, não, vou orar. Fui para um quartinho que tem lá em casa, fechei a porta, a Dade sabe que eu não estou ali, estou orando. Orei, até 15 para 5, deitei de novo. Como eu levanto muito cedo, eu deito cedo, levanto muito cedo, 5 horas eu levantei. Fiz o café, para ajudar o rapaz na feira lá, ouvi que meu celular deu aquela clareada assim, né? Em cima da mesa, o celular está despertando? O que pode ser? Como o pastor falou, ele falou a questão do grupo aqui, teve uma menina que falou que não estava no grupo. Falei, será que o pastor já abriu mensagem no grupo para mim? Vou olhar. Olhei hoje, era 5h35. Falei, mas que pode ser? Não era pastor, aí abriu o WhatsApp, meu irmão tinha me ligado. Falei, me ligando agora, que pode ser? Vou abrir o WhatsApp, e falei assim, a Daiane faleceu, às 3 horas da manhã. Eu levei aquele choque, ser cardíaco, pensei assim, minha pressão vai subir. Aí abri e liguei para ele na mesma hora. Ele falou, aconteceu isso. Aí fiquei tranquilo, né, cara? Falei, vou esperar uma notícia dessa, né? Deixei passar uns 15 minutos, falando na cama com todo cuidado, chamei a Dai, não foi, Dai? Falei, Dai, tá tranquilo? Tá. Uma notícia não é muito boa, não. Assustou. Quem foi? Falei assim, a Daiane, a neta da Maria, faleceu. Agora às 3 horas da manhã. A Daiane assustou mais que eu. Então, como a oração, o Espírito Santo de Deus prepara a gente para certas notícias que vêm. Talvez se eu tivesse dormido a noite inteira, não tivesse compromisso de levantar para orar todos os dias, para mim ia ser um choque. Talvez eu ia infartar ali naquele momento. Mas então a notícia boa vem e a notícia ruim vem também, mas a gente está preparado. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos consola. E ele que nos dá tranquilidade, poder acertar as coisas boas, as coisas ruins. Então, a oração é uma coisa séria. Eu preciso melhorar.
é a questão da leitura da palavra de Deus. Estou muito negligente, mas na oração eu tenho procurado orar. Estou pedindo a ação do Espírito Santo que me ajude a ter mais compromisso. Tempo que eu fico olhando muitos vídeos, pastores pregando, tem coisa boa, tem coisa ruim, que eu vou meditar mais na palavra. Obrigado, irmão. Mais alguém? Modemir. Vou aproveitar aqui a oportunidade, já que o microfone está perto de mim, só fazer uma observação, né? O importante é que o cristão precisa dar maior enfoque às necessidades espirituais e menos às temporais. Jamais podemos colocar as necessidades materiais ou temporais na frente das espirituais. Por exemplo, dificilmente a gente ouve alguém dizer: ore por mim, porque eu quero ser o melhor cristão. É uma oração que não precisa de intercessão. O próprio crente precisa ter esse desprendimento, essa disposição no coração de estar sempre orando a Deus, pedindo que faça dele o melhor crente. Ajuda-me a ser o melhor cristão. Ajuda-me a ser o melhor cristão. E fazer isso uma oração contínua, porque eu sei que esse tipo de oração jamais deixa de ouvir, Deus deixa de ouvir. Jamais. Ajuda-me a ser o melhor cristão. E para ser o melhor cristão, Lucas falou no capítulo 11, versículo 13, de Lucas 11, 13. Ele disse: se um pai, sendo mau, sabe dar coisas boas ao seu filho, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Pedir o Espírito Santo para ter uma vida melhor. Porque como o cristão vai ter uma vida melhor sem o Espírito Santo? Sem a atuação do Espírito Santo? Agora pode dizer: não, o crente já tem o Espírito Santo, não vai pedir o Espírito Santo. É pedir a atuação dele, a ação dele, a atuação dele. Para que se tenha uma vida melhor. O crente necessita imperiosamente da ação, da atuação do Espírito Santo. Tá? Porque é dessa forma que vamos alcançar uma vida melhor. Então, como eu disse, não podemos correr o risco, jamais, irmãos, de colocar as necessidades materiais, temporais, acima, na frente das espirituais. Primeiro as espirituais. Dar maior enfoque às espirituais e menos enfoque às materiais. Infelizmente, quando a gente inverte os valores, inverte essa ordem, o que acontece? A gente cai exatamente naquele contexto de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares com os vossos deleites. Então, queridos, essa é a observação. Sempre devemos priorizar as espirituais. Sempre priorizar o que exige prioridade. Vamos dar mais uma caminhada aqui para ver se a gente finaliza aqui. Falta só mais um trechinho aqui. Diz assim: lembremos do caso da prisão e primeiro mártir de um apóstolo, né, Tiago. Em Atos capítulo 12, versículo 1 a 19. A igreja orava pedindo a libertação de Pedro. O Senhor atendeu pronto e milagrosamente, mas Pedro demorou a acreditar. A igreja, em oração, mais ainda titubeou diante da pronta e imediata resposta. Nossa carne é assim mesmo. Quando o cristão ora, abandona os códigos desse mundo, né? E passa a trabalhar com outras leis. São as leis espirituais, aquilo que a gente falou. É você acreditar no sobrenatural, que Deus é capaz de operar o sobrenatural no nosso meio, mesmo que a gente, né, não está vendo, mas Deus está trabalhando e Deus está agindo.
Agora, como que a gente vai ter esse entendimento, né? Quando a gente consegue sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque às vezes a gente se envolve com tantas coisas do mundo que a gente não consegue nem sentir mais, né, irmão? A presença do Espírito Santo, né? Felizmente é assim, né? Mas vamos lá. Esta foi a lição para Israel na peleja contra os amalequitas, enquanto Moisés, apoiado por Arão e Ur, levantava as mãos aos céus, né, em oração. Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, prevalecia Amaleque, né? Moisés escreveu isso e deve ter repetido muitas vezes para Josué, a fim de que o moço jamais se esqueça de que a oração funciona. Quando Jesus amaldiçoou a figueira sem fruto, os discípulos estranharam o fato dela secar imediatamente. A palavra de Jesus diante da incredulidade dos seus seguidores foi no sentido de que eles deveriam passar a andar sobre os trilhos do reino de Deus, invisível, mas real. Deveriam estranhar se nada o quê? Acontecesse, mediante a palavra do Senhor não acontecesse nada, isso que eles deveriam estranhar, não pelo fato de ter secado, porque quem deu aquela palavra era o próprio Deus, né? Eles deveriam estranhar se não tivesse acontecido nada. Então, a oração deve ir tomando conta da nossa alma, de modo que a gente estranhe quando nada acontece. É isso que a gente tem que, né? A oração é quando nada acontece, e não ao contrário, porque a oração funciona. Quem teve experiência com Deus sabe disso. Nosso Deus funciona. Jesus está o quê? Vivo. E continua trabalhando em prol o quê? Do seu povo, né, por meio do Espírito Santo. Continua agindo. Deus está vivo no nosso meio. Não é assim? A prática da oração é um desafio que se supera comunitariamente. Note que em Mateus capítulo 7, versículos 12, Jesus abruptamente volta os olhos dos discípulos para o próximo. Aliás, nosso mestre fez isso nos capítulos 6 e 7, misturou a esmola com a oração e o jejum, a questão do dinheiro e o céu como o vício do julgamento. Isso quer dizer que o desafio da oração será vivido pelos filhos do Pai Celeste, pelos vencidos, né? Pelos filhos do Pai Celeste, operando juntos, né? Em Mateus capítulo 6, Jesus incentiva a oração secreta ao Pai, e em 18, 19 fala com o irmão. Leia também Salmos 122 e 133, na oração modelo, Mateus, né, 6, de 9 a 15, Jesus fala do perdão mútuo vinculado ao perdão divino. A lição da oração é para ser aprendida pelo quê? Família de Deus. É algo que a gente tem que colocar em prática, irmãos. Tudo isso vai ser um mero estudo, vai ser uma mera leitura, se a gente não conseguir botar em prática. Vai ser, como se diz, quase que uma perda de tempo, né? Ter ouvido tudo que foi falado, todos os ensinamentos que têm sido feitos na escola bíblica, vai ser em vão, se a gente não conseguir botar em prática. A prática, né, tem um ditado que diz que é a prática que nos leva à perfeição, a prática que nos leva ao conhecimento. Você aprender algo e não praticar, acaba o quê? Caindo no esquecimento. Para finalizar, irmãos, a gente só consegue viver a experiência com Deus quando a gente sabe, né, quem é Deus. A gente só consegue, como o irmão falou, a gente só consegue compartilhar com as pessoas as coisas que a gente tem quando a gente tem para compartilhar. Se você não tem nada, você vai chegar perto da pessoa para falar de Jesus e você vai falar de futebol, vai falar de novela, vai falar de política, porque é aquilo que o seu coração está cheio. Quando você tem vida espiritual com Deus, você tem algo a mais para compartilhar com as pessoas. E é esse compartilhamento que vai fazer toda a diferença na vida daquele que está ouvindo. Amém? Nós vamos parar por aqui, irmãos. Nosso tempo já passou bastante, mas nós finalizamos aqui. E que Deus esteja nos abençoando e abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, bom dia. Bom dia. Estamos em classe, dominical nesta manhã. Rica e oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. E agora eu vou chamar a classe primário para apresentar aqui à frente. Esperar a minha classe. Vem, irmã, com o Mateus também. Vem com o Mateus também. Isso. Bom dia, irmãos. Hoje, na semana passada, foi a última lição da nossa revista. Então, hoje, nós fizemos uma revisão de toda a revista. Porque nós temos as figuras lá de cada história, né? E é muito, muito, muito legal quando a gente vai passando as figuras, eles olhando para as figuras, eles vão lembrando a história, não é? Como que criança é muito no visual mesmo, né? Pior quando eles falam assim, tia, a história daquele homem que estava com a roupa verde. Aí é difícil para a gente saber de quem eles estavam falando, né? Mas eles se lembram dos comentários feitos na sala sobre aquela história. Tem coisa que eu nem lembrava que eu tinha falado. Eles se lembram de história de meses atrás, porque cada revista ela é trimestral, né? Então, eles se lembram das histórias, das primeiras histórias, eles se lembram. E isso é um reforço para nós, como pais, nos empenharmos em enviar os nossos filhos, netos, para a escola dominical. Como eles aprendem, irmãos, como eles aprendem, né? Que eles participam, eles falam, né? Então, nós fizemos a revisão de toda a lição, de toda a revista. Hoje, eles estão levando o envelope deles com as atividades que eles fizeram durante o trimestre. Esse envelope está até indo meio vazio, porque essa revista ela teve muita atividade assim, que era de montar, então não ficava na igreja, eles levavam para casa. Então, tem poucos desenhos que eles fizeram e ficaram aqui durante o trimestre. Então, para apresentar aqui hoje, que ia ficar difícil escolher uma única história. Então, a gente resolveu falar, durante o trimestre, eles tinham 3 versículos para decorar. Então, nós vamos falar os versículos desse trimestre, que são 3. A tia vai começar e vocês vão me ajudar. O primeiro deles, quer falar, Melissa? Vamos falar junto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Muito bem. O segundo versículo, que ele é bem curtinho. Deus fez todas as... Quer falar? A Isabela quer falar. Deus fez todas as coisas. João 1:3. Isso. E o terceiro, quem quer falar o terceiro? Você sabe. Quer não? Quer falar, Mel? Nossa. Quer falar, Samuel? Você sabe. Samuel quer. Você já falou, Melissa. Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Quer falar? Quer não? Então, a Melissa fala. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Salmo 36, 6. Muito bem. Pega o envelope. Pode sentar cada um com o seu responsável. Agora vai apresentar a classe juniores, irmã Graziele. Juniores. Enquanto a classe se apresenta, estamos no mês de missões nacionais. A igreja está verde e amarelo, muito bonita, né? Começou com desfile cívico, 7 de setembro. Estamos iniciando. Depois a irmã Vanessa vai falar. Bom dia, irmãos. Então, a Sandy vai estar falando o título, da lição de hoje. O tabernáculo no deserto, o tabernáculo de mim. Só um minutinho. Então, a gente falou sobre os 10 mandamentos, na semana passada, e
logo após os 10 mandamentos, Deus mandou, né, Moisés construir o tabernáculo, né? E também deu as instruções de como deveria ser feito, né? Deu as regras e foi feito conforme a vontade de Deus. E o que o tabernáculo representava para o povo? Ele representou a presença de Deus no meio do seu povo. O tabernáculo só tinha uma porta de entrada. Cada utensílio ensina sobre o Messias que ia nascer e salvar os pecadores da morte. O autor de Hebreus diz que o tabernáculo feito por Moisés era um recurso temporário até que o Messias prometido chegasse. Jesus é o Messias esperado. Ele veio em tempo oportuno e seu sacrifício na cruz é perfeito. Aprendizado: sacrifício de Cristo é único e suficiente. Todos que creem em Jesus são tabernáculos de Deus, ou seja, lugar que o Espírito Santo habita. Irmãos, agora vamos apresentar os aniversariantes da semana. Aniversaria dia 12, o irmão Silvão. E hoje, dia 11, aniversaria a minha irmã Deusa. E aniversariou dia 3 a irmã Marta, nossa visitante. Seja bem-vinda. Dia 3, né? Então, eu vou convidar os aniversariantes aqui à frente. E vou convidar o irmão Manel, que venha fazer uma oração. Irmão Manel. Mais alguém, gente? Eu estou representando a minha irmã. Mais alguém fazendo aniversário? Aniversário de casamento? Irmão Manel, por favor. Para cá. Senhor Deus, na tua presença, Pai. Amém. Nós estamos nesse momento de culto. Aleluia, Jesus. Nós queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, colocar nossas vidas no teu altar, Senhor, nesta hora. E agradecer ao Senhor em primeiro lugar, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos diz em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concedeu a cada um de nós, como igreja do Senhor, de poder estar aqui, Pai, nesta manhã, em Teu nome, louvando o nome do Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esta oportunidade rica e maravilhosa que o Senhor nos concede de podermos estarmos aqui te adorando. Obrigado. Queremos também, Deus, agradecer ao Senhor pela vida de cada servo Teu, meu Pai, de cada aniversariante, meu Deus, que estão, meu Deus, completando mais um ano de vida. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando a vida de cada um, sustentando a vida de cada um, Pai, e ajudando, meu Deus, que cada um, Senhor Deus, continua recebendo esse presente do Senhor, até o dia que o Senhor determinar. O Senhor abençoa, Deus, fortalecendo e ajudando que cada um possa, Senhor nosso Deus, continuar a sua caminhada, servindo ao Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, meu Pai, que nós devemos buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto podemos achar. E que nós pudéssemos, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento de nossas vidas, reconhecer, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor está conosco. Pedimos, Deus, continua abençoando, e abençoando também, meu Pai, o trabalho logo mais.
que será realizado aqui nesta casa. Que o Santo e Doce Espírito do Senhor esteja na direção, meu Pai, dirigindo toda a programação, todo o trabalho que será realizado logo mais aqui, Deus. De maneira, Pai, que tudo que aqui for feito, e seja feito para honrar e glorificar o Senhor. Deus, continua conosco. Nós somos dependentes do Senhor em tudo. Sabemos que sem o Senhor, meu Deus, nada somos, meu Deus, e nada podemos fazer. Nós precisamos do Senhor e da Tua direção sobre a vida desta igreja, para que esta igreja possa caminhar, Senhor Deus, em comunhão com o Senhor, vivendo para o Senhor. E assim seja, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Parabéns. Agora, irmãos, temos avisos. Irmã Vanessa, tem? Avisos. Irmãos, vocês estão lembrando do almoço semana que vem, certo? Temos o almoço, vamos nos empenhar em vender os convites, para a gente conseguir ultrapassar o nosso alvo de missões. Hoje vai ser a abertura da campanha, tá bom? Vamos nos empenhar vendendo. Quem quiser entregar a contribuição também, a gente está recebendo. Tem gente que assinou na lista os R$15, pode estar entregando para mim, tá bom? Ou se você ficou com algum ingrediente, pode deixar ali na cozinha, mas só avisar para a gente colocar ok aqui na lista. Então, isso que eu queria lembrar os irmãos do nosso almoço, tá bom? Obrigada. Oi. Hoje tem cantina, cachorro-quente, hot dog, delícia. Hot dog hoje à noite, tá bom? Beleza. Também eu quero lembrar os irmãos e irmãs, principalmente as irmãs, né? Irmãos também, do bazar, né? Que continua o bazar, tá bom, gente? Aquele que pode contribuir pelo bazar, aquele que pode ir lá comprar, é tudo para a obra do Senhor. Agora, o grupo de Ministério de Louvor. Você que trouxe seu dízimo e oferta, fique à vontade para devolver ao Senhor durante essa canção. Vamos colocar de pé, irmãos? Louvar o Senhor. Tornou os olhos dos cegos abrir, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus.
maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. És invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és grande, Tu és maior que qualquer outro, Deus. Reconhecimento da Sua grandeza, da Sua majestade, Deus, nós entregamos nossos dízimos e ofertas nessa manhã, Deus. Pois reconhecemos que não podemos nada se o Senhor não estiver conosco, Deus. Que não podemos nada se o Senhor não estiver à frente das nossas vidas, ó Deus. Por isso nós entregamos nosso dízimo em reconhecimento e engrandecimento da Sua majestade sobre nós, ó Deus. Pai, nos leve até nossos lares agora, ó Deus. Nos prepare, ó Deus, para o culto de mais à noite, ó Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós, ó Deus, e para que possamos entregar mais uma vez, ó Deus,
nosso louvor, nossa adoração como culto agradável a Ti, ó Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Sendo assim, estamos terminando o culto dessa manhã.